nosso amado Mestre Jesus, mais uma vez possa estar conosco nesta noite, onde com certeza estamos já à disposição deste espírito de escolha. E hoje queremos lembrar, ou por que não dizer, relembrar Jesus. Tivemos a oportunidade de conviver com Jesus. E às vezes precisamos quebrar alguns tabus. As religiões, elas mistificam de tal maneira que gera dificuldades, porque distancia os espíritos da humanidade. Coloca eles num pedestal tão alto que fica difícil de chegar até ele. Jesus era um ser extremamente alegre. E a alegria dele contagiava a todos. Não jogava palavras fora. Tudo que saía da boca deste Messias era de suma importância para todos nós. Ele era um mestre constante, diferenciava dos homens que quase sempre deixam de observar as maravilhas de que é portador, como a palavra, como os ouvidos, a boca. E Jesus usava cada ferramenta sua para ensinar. Porque o seu sacerdócio era curto e não podia ficar por muitos e muitos anos preso a um corpo que sequer o suportava, dada a sua grandeza. Por diversas vezes tivemos a oportunidade de ver Jesus desaparecer. Quando ele estava junto às multidões que o buscavam para apaziguar as dores, e que ele se sentia desenergizado, ele precisava sair momentaneamente daquele local e se transportar para campos de energia mais saudáveis e salutares. E isto as religiões não trazem. Mistificaram sim o Mestre, mas não de uma maneira positiva, não de uma maneira onde ele se materializou para estar de igual para igual com toda a humanidade. Esta ideia de que ele tomou todos os pecados da humanidade para si, isto precisa ser pensado, porque isto foge completamente aos princípios da lei de causa e efeito. Ele veio para mostrar caminhos,
Ele veio para caminhar junto a nós. Mas ele não veio para colocar sobre os seus ombros todas as fraquezas, todos os crimes da humanidade. Jamais poderia ter feito isto, porque seria completamente contrário à lei de Deus. A luta dos homens para estar ao lado dele era constante. Os evangelhos falam de um grupo que estava lado a lado com ele. Mas o grupo era muito maior. O evangelho não fala da divisão das caravanas. Às vezes, ele determinava que parte do grupo ia para uma região e outro ia para outra região. E ele se fazia presente nas duas. Ele trabalhava nas duas. Isto, eles baniram dos escritos. Se tudo que em pouco tempo de existência que ele viveu pudesse ser escrito, haja papel. Porque a cada encontro podia-se dizer que dava para escrever, materializar um livro com 500 páginas, isto para cada encontro. Acabei de dizer que Jesus não jogava palavras fora. E todas as vezes que ele direcionava algo, tudo aquilo se estendia. Era informação diversa. Informação para a cura de nossas dores. Informação para o despertar de nossos valores. Informação para nós podermos usar corretamente as ferramentas. Por quê? Quando o Senhor manda seus trabalhadores a uma vinha, eles não podem ir de mãos vazias. Todos têm que receber as ferramentas para o trabalho a ser realizado. E Deus, sabedor de que cada um de nós estaríamos para um trabalho diverso, nos concedeu as ferramentas corretas. Então, meus irmãos, poderia ficar aqui a noite toda para falar de feitos maravilhosos que tivemos a oportunidade de, nesta convivência, observar. E não perdia a oportunidade de poder estar ali. E posso dizer com toda a franqueza que a partir dos momentos em que meus olhos viram os olhos de Jesus, a minha vida mudou completamente. Naquele instante eu já não era mais o mesmo. Eu já havia me transformado apenas pelas energias de amor que emanava
daquele grande mestre, daquele grande Espírito. E dali em diante, eu fiz um compromisso para comigo mesmo. Eu seguiria as tuas pegadas pela eternidade. E muitos como eu tiveram a mesma oportunidade, mas se perderam, se deixaram levar pelas mesquinharias humanas. Passaram a carregar o peso do orgulho, do egoísmo. Conviveram com o poder e assim como o álcool se embebedou dele, conheceu a beleza humana e viciou-se a ela. Deliciou-se do sexo e viciou-se a ele. É por isso que hoje nós tiramos a noite para relembrar este grande Espírito, que para muitos, inclusive espíritas, em razão do conhecimento, em razão das informações que chegam até vocês, colocam Jesus distante, porque viciaram com a distância humana que se cria entre os corpos. Jesus nunca poderia estar distante, porque fazemos parte de seu corpo. Somos uma só família. E quando um de nós, formando este grande universo, e cometemos erros diversos, é como as enfermidades que surgem no corpo físico, somático a que estão a usar. Estão lembrados quando é direcionado ao mestre a pergunta simples, ou seja, após a sua crucificação, como o encontraremos? Ao longo dos anos, nós fomos vendo que nós não precisávamos encontrar Jesus, porque ele já havia nos encontrado. Fazemos parte de sua vida. Mesmo que estejamos fazendo a nossa parte errada, mesmo que estejamos causando malefícios a esta egrégora, mas fazemos parte. E só individualizaremos o dia que estivermos amando plenamente, porque aí sim estaremos preparados para podermos desligar deste grande corpo. Porque aí poderemos assumir a responsabilidade de conduzir também uma estrela, um planeta, uma galáxia.
Então, meus irmãos, quando pensarmos em Jesus, vamos tirar a religiosidade dele, porque não se filiou às religiões, porque sabia os problemas que as religiões causam, mesmo sabendo da necessidade e da importância das mesmas, mas não se filiou e nem poderia fazê-lo, porque estaria trazendo um conceito completamente diferenciado de tudo aquilo que era imposto aos homens. Então, para aproveitarmos esta passagem, vamos tentar aplicar isso em nossas vidas. Vocês precisam urgentemente vencer as ideias materialistas, os vícios materialistas, porque eles pesam no momento de deixar esta dimensão e buscar outra. Não estou falando aqui que vocês têm que, a partir de hoje, pegar tudo que conquistaram e abrir mão. Não, isto não. Vamos entender direito. Não vamos ser escravo daquilo que não nos pertence, mas vamos trabalhar com aquilo que conquistamos. No tempo do Velho Egito, de levarmos conosco aquilo que ajuntamos, isto passou. Os conceitos são outros. Aquilo é uma ideia egoística que ficou lá para trás. O que importa para nós é o que nós entendemos hoje. E Jesus veio quebrar esses conceitos. Então vamos lembrar como um irmão que está 24 horas ligados a nós, sim. Mas não à nossa disposição para fazer aquilo que nos compete realizar. Porque o grande vício da humanidade é querer transferir responsabilidade. Eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, quero ter muito ouro, quero ter um filho que não me perturbe, quero ter a paz do mundo. Não é assim? Mas este não é a escola que estamos ofertando. Não. Então vamos pensar em Jesus diferente. Quantos de vocês conheceram Chico Xavier? Comemora-se o aniversário na terra dele, não? Quantos conviveram com ele? E tiveram a oportunidade de conviver com um homem amor. E todos aqueles que amam, olha que interessante, eles não querem as maravilhas ofertadas àqueles que venceram o mundo. Não, eles querem voltar, estar ao meio de todos, continuar os exemplos que já deixou como semente plantadas ou lançadas.
Eu estive presente no momento de conduzir nosso amigo Francisco para outras esferas. Em uma semana, está muito bom, está muito gostoso, aqui é maravilhoso, é verdadeiramente um céu. Mas não é o meu lugar. O meu lugar é lá no inferno. Eu preciso estar lá. Porque os homens têm muito a me ensinar ainda. Me ensinar a ser mais tolerante. Me ensinar a ser mais observador. Me ensinar o verdadeiro sentido do respeito à vida. E começando por nós mesmos, que não respeitamos o veículo pelo qual usamos. Eu tive a oportunidade de ouvir deste grande estudo. Então, meus irmãos, cada um é cada um, sabemos disto perfeitamente. Francisco Xavier é um só. Francisco de Assis é um só. É dizer que ele é um só. Mas o caminho também é um só. Não são muitos. Chegar e trilhar este caminho é sem volta. Mas para os homens que amam, eles retornam apenas para estender as mãos, para que possam sentir o verdadeiro prazer de atravessar este caminho. E amar não é difícil. Sabe como que inicia-se amando? Todos sabem? Não. Que vergonha. Estou precisando aprender. Entra, senta. O primeiro passo é o senso de observação. Observa. Os homens gostam de falar rápido, gostam de meter o bedelho em tudo, gostam de palpitar em tudo, sabem tudo, mas não agem conforme deveriam. O sábio não. O sábio observa. Ele está sempre em silêncio. Para, como Jesus, não julgar palavras fora. Quando o mestre disse, seja o seu dizer sim, sim, não, não, a grande maioria da humanidade se perdeu. Por que seja o meu dizer sim, sim, não, não? Vim aqui hoje explicar, esclarecer. E a grande maioria está constantemente a lançar as palavras que o vento leva, que o vento traz. Cada pensamento é um filho que criamos. E este filho, se for um filho bom, ele retorna para a casa paterna. Mas se não for um filho bom, ele também vai retornar, trazendo constrangimento, dificuldade, espinhos na jornada. E tudo isso está no nosso pensamento. E ainda temos uma dificuldade imensa para entender este grande mestre. E para eu falar aqui hoje, eu tive que pedir licença sim. Não é tão simples.
Vocês já viram um ditado que para falar de alguém que é bom tem que se lavar a boca? E, pelo menos eu conheço esse ditado. Mas vamos extrair o espírito da luz. Nós não podemos convidar a luz para adentrar as nossas casas se a nossa casa está sem a mínima condição de receber a luz. Ela vai me cegar. Eu não estou preparado para ela. Vou deixar 5 perguntas para que vocês façam. Se eu puder responder, responderei. Como que na prática a gente prepara a nossa casa? A casa é onde você vive. E onde você vive, você tem que se sentir bem. Você tem que estar feliz dentro da sua casa, porque você não vai querer estar nesta casa se ela estiver triste, feia, desarrumada, sem luz. Então você, para habitar a sua casa e para estar feliz dentro desta casa, tem que estar sempre vigilante, para que os aracnídeos não façam ninhos, teias, e que você vai ficar perdido, não vai querer estar nesta casa. Além do lixo que se pode acumular. Por isso Jesus aconselhou que deveríamos orar e vigiar. Vigiar é trabalho. Orar é execução. Está respondido. Mais uma. Como é que o senhor conseguiu vencer isso? Primeiro eu peguei as pegadas de Jesus. Quando nós chegamos a esta terra, trazíamos o intelecto, mas moralmente estávamos falidos. Para muitos que vieram conosco, em muitas reuniões que foram feitas para projetarmos a execução de nossa estadia aqui, nós decidimos que estávamos cansados de exercermos a intelectualidade, mas deixarmos de lado o néctar da vida, que era o amor. E aí formamos um grupo que é chamado de Triângulo Dourado. E convidamos, dos milhões que vieram conosco, convidamos a todos para participar deste grupo. Mas não obtivemos sucesso. Por quê? A bagagem seria pesada para carregar, porque estávamos com muitos crimes nas costas. E mais uma vez, veio a participação de Yeshua para poder nos auxiliar na condução. Eu fico muito emocionado quando volto ao passado, principalmente um passado velho, não é isto? E aí, chegamos à conclusão de que gastaríamos alguns séculos e séculos e séculos para podermos executar
o que havíamos proposto ao Triângulo Dourado. E eu só conquistei isto convivendo com tantos quantos como eu, criminoso do passado. E ali observando, relembrando os fatos e começando a sentir o néctar do amor em mim, é que eu cheguei à conclusão de que nada teria valor se eu não despertasse, se eu não abrisse para que este sol viesse de dentro para fora. Porque o amor não está fora de nós. O amor é um sol que habita cada um de nós, mas que nós temos que construir a chave para abrir estas portas para que os seus raios se manifestem. É isto. Isto é. Ezequiel, o que temos que dizer conselhos desses se não é tomar a decisão certa? No início de nossa conversa, eu disse que o mestre não julgava palavras fora. Imagina, um espírito veio executar uma tarefa em 30 e poucos anos. Lembrando que a faixa etária de vida naquele momento, 40, 50 anos, é como se fosse 100 da atualidade para a humanidade. 40 anos, o homem já era velho. E o que facilitou a vida de vocês? Hoje vocês têm veículos que transportam. Antes vocês tinham que usar os pés. Tinha-se também camelos e outros animais, mas isto não era para todos. Então, ele precisava de aproveitar o máximo, porque ele também, como todos nós, estava sujeito às leis da matéria. E quando estamos sujeitos a qualquer lei, somos responsáveis. Então ele não abusava da liberdade. É o que a maioria dos homens fazem hoje. Abusam da liberdade. Eu tenho, que faz parte do Triângulo, eu tenho convivido com alguns que ficaram aí em coma por 6 meses, ou mais, ou menos. E fizemos uma reunião e trouxe toda esta turma para um encontro. E a partir de aí, eles começaram a valorizar cada elemento do corpo. Tire os seus óculos, tire, que você vê. Olha que interessante. Quando você perde parte de sua visão, você torna-se um viciado. Você pode mudar isto, porque isto é apenas um aparelho para te auxiliar. Mas a partir do momento em que você começar a executar aquilo que falamos sobre Jesus, a sua visão volta à normalidade. Como que eu faço isso? Não jogando palavras fora é o primeiro passo. O vigiar e orar? E aí, quando não se joga palavras fora, você torna-se um cuidadoso com o pensamento. Existe para nós uma diferença entre vocês, porque os nossos pensamentos são palavras, grosseiramente falando. Então, os nossos pensamentos não ficam a esmo. Eu já estou pensando e conduzindo. Tanto é que nós temos um cuidado numa reunião, num grupo de trabalho mediúnico, nós sabemos como limitar os nossos pensamentos
para que vocês não venham a captar coisas que não interessam a vocês. Porque o pensamento é como, imagina todos vocês aqui nesta sala pensando. Se fosse o mesmo grupo em espíritos pensando, estaríamos todos falando ao mesmo tempo. Numa assembleia onde tem 3, 4, 10 mil participantes, entre encarnados e desencarnados, muitos aprendem o cuidado no pensar. Porque quando ele pensa, ele vê que ele está causando problemas na assembleia. Então, vigiar. Porque tudo vem daqui. Você primeiro tem que pensar, ou seja, criar, para poder executar. Este é o primeiro passo. Então, quando você cria, você pode dar vida. É por isso que eu disse que os pensamentos são como filhos pródigos que retornam à casa paterna. Está respondido. Mais duas só. Pode. Não, esta pergunta eu vou deixar para te responder depois. Que agora eu estou mais ligado às questões de Jesus. Jesus, os passos dele é guia da nossa vida, os passos que ele mandou, o que vai acontecer na nossa vida que ele vai falar? E nós precisamos, João, entender que a outra vida é uma criação humana. Não existe outra vida, existe vida. Existem dimensões. Hoje você está neste corpo, você está numa dimensão. O dia que você não precisar mais deste corpo, você abrirá a mão dele, ele vai ficar com a terra, ele retornará às energias da terra, certo? E você continua a sua vida. E quando eu digo das pegadas, porque as pegadas de Jesus, elas não estão na terra, elas estão aqui. Então, se eu sigo estas pegadas, eu sigo a lei. Eu não desrespeitando a lei, o que acontece? Eu estou em paz de espírito, esta paz que ele nos ofertou. Entendeu? Que bom. Você já respondeu a minha pergunta na resposta da Graça, você já falou que é orar e vigiar, então já está respondido. Mas a pergunta é a seguinte, a gente está num momento que a gente está de um lado e a gente está do outro. E para mim é muito difícil não ser hipócrita, de acreditar, de ter todo o conhecimento que eu tenho, eu venho aqui, eu escuto, e quando eu chego na rua, a realidade é outra. E eu sinto, às vezes, hipocrisia de ver e não tomar certa atitude. Hoje, o estudo lá embaixo, ele falou sobre o samaritano, né? Dele estar caído lá e passar, né, as pessoas que tinham a responsabilidade de tirar ele dali, eles fingiram que não viram. E o outro lá, que era mal, né? Lá não era grande coisa, foi lá e pegou e fez. E eu sinto muito isso, sabe? Eu sinto como se, às vezes, eu precisasse de empenhar mais para poder dar conta daquilo que eu tenho condições de dar. E aí a resposta é essa, é orar e vigiar e ficar em comunhão. Mais alguma coisa? Sempre tem alguma coisa a mais para acrescentar. A questão toda é que Jesus deixou para nós grandes exemplos, mas também
Ele sabia que muitas de suas sementes estariam sendo lançadas em terra desproporcional, mas que ali elas ficariam, sem nenhuma dúvida, para brotar um dia. Por que isto? Porque a humanidade, ela ainda vive muito os conceitos consanguíneos. Aos meus, tudo. Aos demais, o que sobrar. Mas nós também não podemos esquecer, Darcy, que você pode oferecer as sementes. Oferecer. E aqueles a quem você oferece pode recusar. E para tanto Jesus disse, um homem saiu a semear. Mas ao mesmo tempo ele disse, cuidado com as pérolas. O que são pérolas? Então nós temos que ter sim o cuidado com as pérolas que nós conquistamos. Porque o conceito de caridade é o conceito da visão ampla. O conceito de caridade não é criar dependentes, não. O fato de se dar alguma coisa para alguém, em momentos de dificuldade, eu diria que é caridade. Mas se você der a vida inteira, não é caridade mais. Porque você não está ajudando, auxiliando. Vamos observar a forma de governo dos países, principalmente este, que tem um compromisso muito sério. A ideia de dar constantemente. Olha que interessante, se eu fosse o governador, não, o dirigente, o presidente de um país como este, eu ofertaria trabalho. Sim, trabalho é algo digno. Porque quando eu trabalho, e eu tenho recurso com o suor de meu esforço, aquilo tem maior valor. Observa os filhos de vocês, quando vocês dão tudo, sem exigir nada, aquilo não tem o mínimo de valor. Tem na hora que recebe. Eu tenho certeza que com o esforço de cada um, ao conquistar, ao adquirir um imóvel, ao adquirir um veículo, ao adquirir qualquer coisa, vocês sentiram felizes por conquistar aquilo, mas representa o suor do trabalho. É diferente quando se dá. Por isto somos a favores, e muitas vezes o ato de dar sem critério, ele pode ser também humilhante. Porque se eu conquisto, se eu trabalho, se eu me esforço, por que o outro não pode? E é aí que entra em nós todos, que somos Pilatos. Não, eu não gosto de falar de Pilatos, não porque é meu amigo, tá certo? Mas lavamos as mãos, é simples assim, não? Te dou sim o pão, mas come ele lá. Não vem comer aqui perto de mim, não. Não, meus irmãos, precisamos mudar os conceitos. A partir do momento em que eu oferto a ferramenta para o trabalho,
e que você ainda não está produzindo, eu estou te auxiliando até você começar a produzir, é diferente. Este é o caminho. Tem exceções? Também existe. E que nós temos que usar o bom senso. E é essas exceções que cada um tem que observar e ter olhos de ver, porque elas existem sim. Você quer ver? Em situações anteriores, eu roubei alguém. Roubei a muitos para me enriquecer. Por questão de lei, nós estamos ligados. Eu feri a lei, eu criei débitos para com a lei, então eu estou ligado àquele a quem eu feri. Vamos reencontrar. O resto é com vocês. Tá certo? Então, Jesus, queremos te agradecer mais uma vez. Agradecer sua presença. E quando falamos de ti, vamos deixar de lado o personalismo e vamos trazer a realidade para nossas vidas. Até porque as minhas palavras jamais te afetarão, porque as mesquinharias da vaidade não envolvem a tua vida. E quando falo de ti, eu estou falando uma realidade, uma verdade. Eu não estou inventando, eu não estou criando, eu não estou aumentando porque não preciso. E se relembro fatos, é para que eles possam servir para mim mesmo. Que todas as vezes que eu abrir os meus pensamentos para lamentar, para reclamar, que eu lembre de tuas pegadas, que apenas se ofertou: Pai, o que queres de mim? Eu estou aqui, faça a tua vontade. E por tudo, nós só podemos te dizer obrigado. Se estamos aqui agora, é por ti. Se temos hoje mais firmeza em nossos passos, é por tua causa. Se queremos amar, é porque já sentimos a tua presença. E para tanto, te convidamos mais uma vez a estar conosco. Obrigado por você existir. Obrigado por nos incentivar. Obrigado por estar sempre à frente. E perdoe-nos a pequenez, por quantas vezes te transformamos em escravo. Por tantas vezes queremos e insistimos em te pregar na cruz, enquanto deveríamos anular de nossas vidas tudo. Obrigado. Você conosco sempre. Beijo.